Olá, a Ordem do Dia começa e vai falar de prova ilícita. Muitos processos caem por terra por causa de ações ilegais, testemunhos falsos e erros que comprometem a legitimidade da investigação. Para os espiões de primeira viagem, não faltam equipamentos vendidos abertamente em centros comerciais. A entrevista da semana é com o advogado e desembargador aposentado Celso Limonge. Uma falsa identidade embaralha os acontecimentos na peça Morte Acidental de um Anarquista. Nossa dica do Espaço 10. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB de São Paulo. As provas de um processo têm como finalidade produzir uma sentença de culpa ou de inocência. Há muita preocupação com a forma de se produzir e obter essas provas. Os meios ilícitos, como escutas ilegais, podem colocar tudo a perder. Uma investigação seria contaminada por uma maçã podre, como se costuma dizer no meio jurídico. Em 2012, o ex-senador Demóstenes Torres foi flagrado pelo Ministério Público de Goiás em conversas telefônicas com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, investigado por exploração ilegal de jogos. Por causa da investigação, Demóstenes teve o mandato cassado. O caso teve uma reviravolta em outubro de 2016. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, anulou as provas do processo que o ex-senador Demóstenes Torres responde por corrupção. As denúncias contra ele eram baseadas em gravações telefônicas consideradas ilegais pelo STF, porque foram autorizadas pela primeira instância. Na época, Demóstenes tinha foro privilegiado e só o Supremo poderia ter autorizado os grampos. Operações do Ministério Público Federal, como a Satyagraha, Castelo de Areia e Sundown, também foram derrubadas na Justiça pelo uso de provas ilícitas. Toda prova judicial busca reconstruir os fatos de um processo. É em busca da verdade que procuramos as provas, mas isso de maneira alguma pode ser feito a qualquer custo. Quando uma prova é obtida mediante a violação de normas e regras, ela é considerada ilícita. E isso, de acordo com a Constituição, é inadmissível por ultrapassar um limite: o respeito aos direitos e às garantias individuais. Segundo a Constituição, as provas ilícitas são obtidas com violação da intimidade, da honra, da imagem, do domicílio e das comunicações. Já o Código de Processo Penal proíbe as provas derivadas das provas ilícitas. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Quando você tem uma prova ilícita, não só essa prova ela é invalidada, mas tudo aquilo que decorre dessa prova. Então, todos os desdobramentos dessa prova. Então, imagine que você interceptou um e-mail de forma ilegal. E nesse e-mail você descobriu o envolvimento de uma pessoa. E você então chama essa pessoa para ser testemunha. E ela, ao falar, traz mais um elemento de prova. Toda essa cadeia de provas que decorre desse e-mail ilegal, ela também é ilegal. A escuta telefônica feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, precisa de autorização judicial, segundo o STF. Então você tem um prazo fixado, você tem a exigência que seja autorizada por um juiz, diante de determinadas condições, apenas para investigar determinados crimes e assim por diante. Agora, se ela for feita sem autorização judicial, fora do prazo fixado, fora das hipóteses previstas em lei, ela é uma prova ilícita e, portanto, ela não pode ser utilizada. A questão do prazo das escutas está em análise pelo STF. Os ministros da Corte vão decidir se uma escuta telefônica pode ultrapassar o prazo de 30 dias, fixado em lei. As provas ilícitas também estão no centro do debate da comissão, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Uma delas prevê o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé. A medida foi retirada do relatório final apresentado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
Mas nada impede que durante a tramitação no Congresso, os parlamentares discutam a chamada prova de boa-fé. E como é que eu provo se houve boa-fé ou má-fé? E o problema é que a boa-fé é sempre presumida. Então vai depender do investigado provar que o Estado agiu de má-fé. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Significa que a gente está fazendo aqui é validando a prova fora da lei, a prova ilegal. E eu acho isso muito perigoso quando a gente está falando de um Estado democrático de direito. Espiões de primeira viagem têm um arsenal imenso à disposição. São gravadores de som e imagem disfarçados de objetos, como canetas e broches. E muitos desses equipamentos são usados em situações que atentam contra a moral e a ética. Veja no quadro Fora da Ordem. No cinema e na literatura, eles fazem sucesso há décadas. Mas a famosa tática das deduções ficou para trás. Os detetives modernos da vida real contam com uma série de objetos tecnológicos para investigar, de traições conjugais a problemas nas empresas. Atuando no ramo há 15 anos, Daniele conta que um dos recursos mais usados é a escuta de conversas. O grampo telefônico, que é aquele que a Polícia Federal faz, nós não fazemos, inclusive porque é proibido por lei. O que nós fazemos é outro. Nós temos um software, né? E aí a gente coloca o software no aparelho celular. Então o cliente traz o aparelho celular até o escritório, a gente faz essa interceptação, coloca esse software. Tudo que a pessoa fizer no celular eu vou conseguir ver. Segundo a detetive, esse tipo de recurso ajuda a descobrir se algum funcionário está praticando irregularidades, mas é mais usado para flagrar maridos ou esposas infiéis. Serviço que costuma incluir também o uso de câmeras escondidas. A esposa me contratou, o marido me contratou e a pessoa entrou com um amante dentro de um restaurante. Eu não tenho como usar minha filmadora. Então o que eu vou usar? Uma caneta. Essa caneta ela tem uma microcâmera, então tudo que tiver no ambiente eu vou gravar. Então eu vou tentar sentar próximo, de frente, né, onde eu consiga pegar, vou colocar ela vai estar gravando tudo o que acontece. Os abusos com o uso desses aparelhos são constantes. É o caso de pessoas que denunciam a invasão da privacidade por drones. Uma imagem que virou símbolo dessa invasão é o dessa mulher que tenta atingir o aparelho com um rodo. Uma lei de 1996 estabeleceu critérios para a interceptação de conversas em áudio e vídeo. Já no artigo 1º, ela deixa claro que esse tipo de material só serve como prova se tiver autorização judicial. Sem isso, a interceptação é considerada um crime. Se esse material que ele coletar for, por exemplo, uma conversa minha com uma outra pessoa e eu sei que isso está acontecendo, ele está fazendo a meu pedido, essa prova pode ser lícita desde que o conteúdo da nossa conversa possa ser divulgado. Se ele estiver gravando a pedido de uma pessoa, mas essa pessoa não está na sala, um terceiro que está gravando com uma quarta pessoa, essa prova é totalmente ilícita porque nenhuma das partes sabe que estão sendo gravadas. Um projeto que regulamenta a profissão de detetive aguarda desde julho a votação pelo Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados. A proposta proíbe os detetives de realizarem investigações criminais. Daniele defende a atividade e a ajuda da tecnologia. Não existe crime perfeito, não existe traição perfeita, né? Nós temos uma infinidade deles e, assim, temos para carro, temos rastreador, temos escuta veicular. Então, são uma infinidade de equipamentos que nós utilizamos. Para você fazer uma investigação criminal, você tem que ter um respaldo legal por trás disso. Então, você tem que ter uma ordem judicial, uma instauração de um inquérito, de um procedimento administrativo, e tudo isso é seguido de formalidades. E se o detetive não vai ter isso. Meu nome é Júnior e eu queria saber, num julgamento, o que vale mais, a prova ou a testemunha? O juiz recebe todo o conjunto probatório que é produzido nos autos, produzido no inquérito policial e no processo, pensando sempre numa ação penal, e analisa isto em conjunto. Testemunhas, provas. Então, num determinado contexto, ele pode dar mais credibilidade a uma testemunha. Em outro contexto, ele pode dar mais credibilidade a uma quebra de sigilo bancário ou a um documento, enfim. Mas a principal ideia é que o convencimento do juiz é um livre convencimento
motivado, ele tem liberdade para se convencer das provas produzidas, mas a lei exige que ele justifique por que ele optou por esta e não aquela. A defesa de empreiteira consegue provar que investigação de suposto esquema de corrupção usou escutas telefônicas ilegais. E tudo começou com denúncia anônima em um caso com enorme repercussão no país. Quando a Lava Jato ainda nem existia, a Operação Castelo de Areia dominava as manchetes dos jornais em 2009. Na mira da investigação da Polícia Federal estavam executivos da empreiteira Camargo Correia e também políticos, agentes públicos e doleiros. Eles estariam envolvidos num suposto esquema de corrupção que envolvia a doação de recursos ilícitos a pelo menos 7 partidos. Mas o Castelo de Areia desmoronou em 2011, quando o Superior Tribunal de Justiça anulou a operação porque considerou nulas as provas obtidas. Para os ministros, as interceptações telefônicas eram ilegais porque partiam de uma denúncia anônima. O advogado criminalista Celso Sanches Vilardi foi quem defendeu a empreiteira na época. Existia uma jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que não era possível fazer a quebra de um direito fundamental, de uma medida excepcional, com base numa denúncia anônima sem um determinado aprofundamento. O entendimento foi de que a denúncia anônima serviu para o início das investigações, mas não pode ser a base exclusiva para que a Justiça autorize a quebra de sigilo de dados de qualquer espécie. Na Operação Castelo de Areia, policiais tinham senhas para acessar banco de dados cadastrais e das empresas telefônicas. Para o advogado, na busca de provas, os fins nunca podem justificar os meios. Porque isso, na verdade, é uma consequência gravíssima e ilimitada. A investigação tem que se dar sobre determinadas pessoas e é justo que a autoridade policial tenha dados das pessoas investigadas, mas não todos os dados à disposição. Que o Estado possa ter um cadastro ilimitado, que ele possa verificar a vida das pessoas de uma forma limitada. Que isso acaba uma discussão que está mais atual do que nunca. Você tem que ter respeito às garantias constitucionais para evitar abusos, né? Porque nesse clima de punição, você acaba aplaudindo tudo que faz o Estado, tudo que fazem as autoridades. Isso tem que ter limites, porque, na verdade, você precisa que o Estado respeite as regras. Então é para isso que tem um código de processo, né? Com regras absolutamente claras, e a Constituição determina que você tem que obedecer à licitude da cadeia probatória. Todos os anos, a Receita Federal se depara com informações falsas anotadas na declaração do imposto de renda. Desvendar a fraude é tarefa da chamada malha fina. Fique por dentro. Este ano, mais de 700 mil declarações foram retidas na malha fina do imposto de renda por causa de inconsistências das informações prestadas. Segundo a Receita, os principais motivos de retenção na malha fina são omissão de rendimentos do titular ou de dependentes, dedução de despesas com previdência social ou privada e erros na declaração de despesas médicas. Ao cair na malha fina, não necessariamente o contribuinte precisa pagar multa. Em muitos casos, basta apenas entregar a declaração retificadora. A multa só é aplicada se houver imposto a pagar e este não foi quitado. Quando não há notificação da Receita, a multa é de 20% sobre o valor do imposto. Se o contribuinte for notificado, a multa já passa a ser de 75%. Além disso, a Receita pode instaurar um processo administrativo para investigar eventuais erros e omissões. Nos casos de evidente intuito de fraude, a multa é de 150% do imposto devido. Se o contribuinte não atender à intimação, a multa pode subir para 225% do imposto devido, com o acréscimo da taxa Selic do período. Também pode haver processo na esfera judicial por crime tributário. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão.
A entrevista da semana traz o advogado, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Celso Limonge. Celso Limonge, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi um dos desembargadores convocados para o julgamento da Operação Castelo de Areia em 2011. Ele e mais 2 colegas derrubaram a operação, alegando que as provas que embasaram a denúncia foram nulas. Doutora, a Constituição é muito clara quando proíbe o uso de provas obtidas por meio ilícito. Ela não faz nenhum senão. Mas a gente sabe que não existe nenhum direito absoluto, nem o direito à vida. Nesse sentido, eu pergunto, o senhor considera saudável que essa garantia seja afrouxada em certas ocasiões? Eu acho que não. Eu acho que princípios constitucionais não devem ser flexibilizados. A prova, se for ilícita, não pode ser admitida. Afinal de contas, é preciso compreender o seguinte: se o Estado, a administração, se o Estado quer processar e punir alguém, que o faça mediante o devido processo legal. Se a prova é ilícita, não cabe no processo, não cabe sua consideração pelo juiz em desfavor do réu. E quando a prova obtida por meio ilícito servir para inocentar um acusado? Aí ela é considerada, aí não há. Em defesa do réu, do direito de liberdade, do cidadão, do indivíduo, que é um direito fundamental, provando a sua inocência, a prova ilícita pode e deve ser, sim, considerada. Mas o senhor entende que é possível, com as leis atuais, investigar, processar e, eventualmente, punir com eficiência? É possível com a legislação que temos, é possível investigar. Por exemplo, a questão das escutas telefônicas. Podem ser utilizadas, está previsto na legislação, mas mediante autorização judicial. O que não se pode, e já acontece, é a banalização das escutas telefônicas. A legislação atual permite, sim, que haja investigações eficazes. O que é preciso considerar também é que os agentes policiais, os investigadores, devam sair a campo para investigar. Não basta só sentar-se a uma mesa e ficar ouvindo, quebrando o sigilo telefônico. É necessário que se produzam outras provas também. Depende, portanto, da diligência do próprio Poder Executivo dos agentes de investigação, da polícia. O senhor foi um dos julgadores no STJ da Operação Castelo de Areia, uma das operações mais ruidosas do Brasil recente. E muitos veem ali um embrião do que a gente tem hoje na Operação Lava Jato. O senhor, olhando para trás, tem a convicção de que tomou a decisão que tinha que ser tomada naquele momento? Eu não tenho a menor dúvida. Realmente era necessário que se derrubasse a Castelo de Areia. Na verdade, foi uma investigação que se iniciou simplesmente com uma denúncia anônima. Da denúncia anônima feita num dia, no dia seguinte já havia a determinação de quebra de sigilo telefônico, sem que os investigadores tomassem a menor diligência de sair a campo e tentar resolver, investigar de uma outra forma. Era denúncia anônima e, em seguida, quebra de sigilo telefônico, o que não é permitido pela lei. A quebra do sigilo telefônico só é possível se não houver outros meios que dariam a oportunidade dessa investigação. E o que dizer para a sociedade quando há claros indícios ou até evidências de um ato criminoso, de que tudo aquilo, toda aquela investigação foi por água abaixo por causa de uma formalidade? No tocante a Castelo de Areia, percebi que a consciência jurídica do país aprovou a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. A sociedade não, porque a sociedade não compreende e precisa compreender que existem formalidades que são em benefício da própria sociedade.
nós precisamos colocar-nos no lugar do outro. E se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos sentir a necessidade de tais formalidades. Meu nome é Ana. Eu gostaria de saber o que acontece com alguém que falsifica uma prova. De acordo com a sistemática processual penal, você destruir provas, falsificar provas, mexer, ameaçar testemunhas, mexer no contexto probatório é um dos principais motivos que justificam a decretação de uma prisão preventiva. Então, não só nós estamos falando de um crime que acaba, que visa encobrir outro crime, ou seja, a situação por vezes acaba ficando pior, como uma realidade processual que, por vezes, justifica inclusive o decreto de prisão. Veja agora o ponto de vista do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Toda prova, seja ela material ou testemunhal, tem o objetivo de ajudar na descoberta da verdade em um processo judicial. A busca pela comprovação dos fatos, essencial para o convencimento do adequado juiz, não pode, entretanto, ser feita a qualquer custo. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, determina que provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis em um processo. Trata-se de uma das maiores conquistas da nossa democracia, que alcançamos depois de períodos de exceção, quando não havia limites na lei para o Estado comprovar o que era do seu interesse. É inegável que o Brasil tem urgência em combater ilegalidades e a busca pelo aperfeiçoamento de processos, inclusive no próprio sistema de justiça, tem que seguir. Mas só vamos ter sucesso nessa evolução como nação se forem respeitadas as conquistas alcançadas até agora como normas basilares do Estado Democrático de Direito. Ignorá-las é atrasar ainda mais na busca pela justiça e no avanço da democracia que tanto almejamos. Eu sou Tereza e gostaria de saber se as informações psicografadas, recebidas, podem ser utilizadas como provas. O juiz, quando ele recebe um conjunto probatório de provas, documentos, testemunhas, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, laudos, perícias, ele recebe tudo isso e, a partir deste contexto, ele tem que fazer o julgamento dele. Então, se dentro deste contexto probatório ele recebe ali uma carta psicografada, um testemunho de alguém que diz ter recebido uma mensagem de um espírito, enfim, ele vai analisar isso dentro deste contexto. Me parece que, como sendo uma prova única, a indicar a condenação de alguém seria insuficiente. Um louco preso por falsa identidade dá início à trama desenvolvida na peça Morte Acidental de um Anarquista, em cartaz em São Paulo. A obra do italiano Dario Fo está em nosso Espaço 10. Um louco acusado de falsidade ideológica. Você sabe de falsidade ideológica na cadeia? Sim, uma falsidade ideológica cometida por alguém em pleno juízo. Eu sou louco. Um delegado e o secretário de segurança. Eu, no lugar de vocês, me atiraria pela janela. Uma jornalista e um crime, a morte de um anarquista. Estes são os elementos que vão ditar o rumo de Morte Acidental de um Anarquista, comédia do italiano Dario Fo. Acabei de receber um telefonema e tenho ótimas notícias pra você. O outro suspeito, o outro anarquista, o seu colega, o seu companheiro, o seu comparsa, ele confessou tudo. Ele disse que foi ele que plantou as bombas do banco. E disse mais, disse que foi você que plantou as bombas do trem. Dirigida por Hugo Coelho e com Dani Stubach no papel principal, a peça brinca com o real e o imaginário e, de uma forma um tanto debochada, desmonta o poder. Por não
ter reparado se ele ajudar um inocente na cadeia. Mas o que a vírgula tem a ver com isso? Nada. Pra quem não entende de sintaxe e pontuação, nada. Pra nós que entendemos tudo. Uma vírgula é uma breve pausa intencional. Muda inteirinho o sentido. Se eu chego pro senhor e falo, olá, comissário, e o senhor me diz, comissário, vírgula. O que é que isso quer dizer? Que o senhor não é comissário. Morte acidental de um anarquista é garantia de boas risadas, sem deixar de lado a crítica e a reflexão. A peça está em cartaz até o dia 18 de dezembro no Teatro Folha, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$40. E por hoje é só. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da TV Cultura em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana a todos.